Oi, gente, como estamos? Olha só, eu sou a Aline Loyola, sou sommelier de chás, especialista em chás da artesanal e eu sempre estou aqui às segundas e às quintas te ensinando a ser especialista em chá e a aproveitar as oportunidades, os benefícios, os aromas e os sabores dessa bebida milenar que é o chá, tá? Quando eu falo chá, toda vida que eu falar chá nesse canal, eu tô falando da Camellia sinensis, dessa planta, apenas dela. Essa daqui, inclusive. É uma planta de origem chinesa e que a partir dessa mesma planta vem 6 famílias de chás. Quais são essas famílias? Chá branco, chá amarelo, chá verde, chá azul, oolong, chá escuro e chá preto, tá? E hoje eu quero aproveitar esse momento nosso para falar um pouquinho sobre a importância das análises sensoriais. E por que eu quero falar sobre isso e chamar muito a tua atenção para isso? Essa semana eu tô com o carrinho aberto, né? Eu tô com inscrições abertas para um novo curso de análise sensorial de chás especiais. E olha só o que é que você pode fazer com essas informações, né? O que é que acontece? Eu separei aqui 3, entre aspas, utilidades que você pode ter quando você sabe fazer uma análise sensorial. E a primeira delas é economizar dinheiro, por incrível que pareça, tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque existem chás e chás. Existem chás que valem o valor que você pagar e existem chás que valem quase nada e que às vezes por não conhecer você paga muito por eles, mas não leva o que você pagou. É o velho, né, assim, levar gato por lebre, tá? Vou começar por esse ponto. O que é que acontece? Vou dar um exemplo que eu vivi, tá? Existe um chá, um oolong incrível por sinal, que ele recebe o nome de Milk Oolong. Por quê? Porque ele tem um aroma lácteo e ele tem uma certa untuosidade na boca que lembra aquela sensação bucal de quando você bebe leite, tá? Só que o Milk Oolong original, ele não recebe nenhum tipo de aditivo. Ele consegue chegar nesse aroma e nessa sensação tátil dentro da boca por causa de um varietal específico da Camellia sinensis que nasce em determinada região específica, que a gente chama terroir, e que a colheita é feita de determinada maneira que eles tiram exatamente a quantidade de folhas para que depois do processamento esse chá puro, sem nada de aditivo, sem nada de aromatizante, sem nada a mais, esse chá puro possa te entregar aroma lácteo e essa sensação tátil na boca. E ele vale muito por isso, porque ele é um chá sensacional, é um chá incrível que a gente consegue comprar, sendo ele na versão chinesa, sendo ele na versão taiwanesa, né? Que embora Taiwan seja ali da China e não é da China, né? Tem sempre essa confusão de origem, mas nesses 2 locais a gente consegue comprar esse Milk Oolong original. E por que é que eu disse que ia... Desculpa. E por que é que eu disse que eu ia dar um exemplo meu? Num dos cursos de análise sensorial, eu quis mandar um Milk Oolong para as pessoas experimentarem, exatamente por ele ser muito especial. E eu solicitei de determinado fornecedor e como eu não conhecia e eu sabia dessa coisa de colocarem aromatizantes e etc., primeiro eu telefonei e disse, olha, eu realmente quero, será que ele é puro mesmo? Porque eu só quero se for o puro para mandar para os meus alunos e etc. Eu acho, sinceramente acho, do fundo do meu coração, que o fornecedor me respondeu que era puro por não conhecer.
por não saber, por não ter as informações necessárias. Porque o fornecedor me assegurou que não tinha nenhum tipo de aditivo. Se eu dissesse para você que só em abrir o pacote quando ele mandou, porque o preço era de Milk Oolong original, tá? Vale a pena dizer isso. Na hora que eu abri o pacote, parecia que eu tava abrindo um pacote de leite ninho. Não parecia que eu tava abrindo um pacote de chá. Era aquele aroma enjoado de leite, que você percebia claramente que era aromatizante. Ah, pode ser que seja aromatizante natural, como estava ali na embalagem. Mas na embalagem dizia que tinha aromatizante já. E assim, de verdade, eu não me dei nenhum trabalho de dizer de volta que não era. Acabei mandando para os alunos com o rótulo Milk Oolong falso. Né? Não falso por eu ter comprado no câmbio negro, nada disso. Mas falso por quê? Porque com certeza ali foi colocado o aromatizante. O que quer que seja. Mas não era só a folha do chá. Então essa é a primeira economia que você faz quando você realmente conhece o chá que você pretende beber. Tá? Ele tem características de folha, ele tem características de aroma, de sabor, de sensações táteis, que você aprende. Aline, o que é que você teria feito diferente se você tivesse tido a oportunidade de fazer análise sensorial desse chá antes de mandar para os alunos? Que aí eu também comprei só um pouquinho, né? Eu teria comprado só a amostra de 5 ou 10 gramas, teria feito análise sensorial e não teria comprado o resto. Porque é que eu escolhi fazer e comprei a quantidade ideal para mandar para todo mundo? Porque eu pensei, mesmo que ele não seja o verdadeiro, como é uma turma, como é uma classe, como a gente está aprendendo, vale a pena eles experimentarem mesmo o falso, né? E assim foi, né? A minha expectativa pelo preço e pela forma que o fornecedor falou era que fosse o verdadeiro. Aí eu comprei logo. É um fornecedor que eu já compro outros chás. Né? Então eu confiei. E confiei inclusive na expertise da pessoa que me atende. Mas não foi o caso, infelizmente. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, as harmonizações. Né? A gente só vai conseguir ampliar o uso do chá no dia a dia, o introduzir o chá no cotidiano, que tanta gente me pede por direct, na hora que eu conheço esse chá. Na hora que eu conheço a análise sensorial desse chá, que eu conheço as características desse chá na xícara, nos aromas, nas sensações táteis, porque aí eu consigo harmonizar com qualquer alimento que eu consumo ao longo do dia. Quer seja em âmbito profissional, por quê? Porque digamos que eu sou uma pessoa que vende chá, que é o caso, e alguém me contrata para fazer uma carta de chás. Como acontece? Eu presto esse tipo de serviço. E aí a pessoa vai me passar o cardápio dela e a partir do cardápio dela eu vou sugerir determinados chás, determinados blends, determinadas infusões, de forma que ela possa oferecer para o cliente final dela aquela combinação de chá e alimento, né? O chá com outro alimento, na verdade, que o chá já é um alimento. Isso em âmbito profissional. Em âmbito particular, como é que seria? Eu vou falar que nem uma aluna minha que é muito engraçada, a Daisy. Ela mora em Portugal, mas ela é de Recife. E ela fala que ela é a aluna mais amostrada, e é mesmo. Então, para que serviria isso? Serviria para você se amostrar em casa, chamar as amigas, preparar um super jantar, com direito à entrada, prato principal, sobremesa, e você oferecer um chá para a entrada, um chá para o prato principal e um chá para a sobremesa, e elas ficarem embasbacadas com essa novidade que você está apresentando para elas. Isso é uma realidade. E eu dou até o exemplo do chá que eu estou tomando aqui, que é o Lapsang Souchong, tá? O que é que acontece com o Lapsang Souchong? O Lapsang Souchong foi o primeiro chá preto que existiu no mundo. Né? Ele foi descoberto por acaso, diz a lenda. E o que é que acontece?
ele tem um aroma de bacon, aroma de fungo, aroma, realmente esse aroma defumado, bem exaltado, digamos assim. Tu não tens ideia de como é que fica o Lapsang Souchong, mesmo morninho, na hora que você harmoniza com um filé ao tornedor, a um filé com molho de queijos, a um filé com carnes de uma forma geral. Tô falando filé, mas podem ser carnes de uma forma geral. Tô com água na boca, desculpa. Pode ser, inclusive, massas ao fungo, filé ao fungo. Podem ser massas recheadas com cogumelos de uma forma geral, mesmo que não seja fungo. Pode ser massa recheada com carne de sol. Tem uma infinidade de combinações que com o Lapsang Souchong fica incrível. E se você quiser repetir o Lapsang Souchong para sobremesa e fazer um brownie, e fazer alguma sobremesa com chocolate meio amargo, ou até mesmo com chocolate ao leite, ele encaixa de uma forma tão surpreendente que você não imagina. Então tu imagina isso em casa para as amigas ou nesse ambiente profissional, tá? Seria um outro benefício que você teria para análise sensorial. E o terceiro e último seria você poder descrever esse chá. Quer seja no ambiente profissional, em que sentido? Quando você chega numa loja de chá, mundo afora, inclusive se você pedir, né, o cardápio da artesanal, você vai ter a descrição desse chá. E essa descrição desse chá, eu fiz a partir da análise sensorial que eu fiz de cada um deles. Então, naquela descrição, eu consigo te falar, eu consigo fazer você imaginar o que é que espera por você na xícara na hora que você está simplesmente lendo a descrição daquele chá. Depois experimenta isso, tá? Se você me pedir por direct, eu te mando e você vai perceber. E a outra utilidade volta para se amostrar para as amigas, né? Em que sentido? Imagina que tu vais numa cafeteria com a tua amiga e nessa cafeteria ela escolhe o que ela quiser e você escolhe um chá. E enquanto vocês esperam pelo chá, você fala, menina, eu escolhi esse chá. Eu vou até usar de novo o exemplo do Lapsang Souchong. Eu escolhi esse chá porque esse foi o primeiro chá preto do mundo. É o chá preto chinês, né, da região de Fujian. E ele é defumado. Então ele fica, assim, uma experiência gastronômica tão rica. Na hora que eu harmonizo ele com o quiche Lohane que eu vou pedir, que tu não tens ideia. Tu imagina tu beber alguma coisa que tem aroma de fungo, que tem aroma de bacon, aroma defumado, mas na hora que você bebe, o gosto básico é doce. Olha que incrível isso. Parece que você sentiu o cheiro de uma coisa e quando foi beber era outra. Então o Lapsang Souchong tem essa faceta. Então você já desperta na pessoa com essa descrição a curiosidade por beber aquele chá. E é como eu falo sempre, uma vez que a gente começa a se aprofundar e começa a estudar sobre os chás, a gente acaba sendo meio que como é que eu posso dizer? Alguém que divulga, né, aquela informação, aquela novidade para as outras pessoas que estão ao redor e você acaba virando referência, né? As pessoas acabam te procurando para saber sobre aquele chá, para saber que chá tomar com tal alimento, com tal situação. Então, assim, acaba que você amplia o seu repertório cultural, o seu repertório gastronômico, o seu repertório histórico. Você acaba, digamos assim, se tornando até uma pessoa mais interessante, eu diria, tá? Então, para isso também serve o chá. Tá? Então, nesse caso, eu quero só reforçar que eu estou com turmas abertas para o curso de análise sensorial, é a turma nova de análise sensorial. E eu te digo com toda franqueza que você vai ter chás no seu box que você não encontra no Brasil, exceto nesse curso. Você vai ter chás oolongs de Phoenix Mountains,
Você vai ter chás oolongs de Ui Mountains. Você vai ter oolongs de Formosa. Você vai ter oolongs de Anchi. Você vai ter inclusive o Milk Oolong de verdade, que eu falei no começo. Então, de acordo com os chineses, você vai ter as 4 regiões de oolongs cobertas. Você vai ter chás diferentões da Geórgia. Eu não sei nem se você sabe, mas pra mim, Geórgia era uma região dos Estados Unidos, só. Até que eu comecei a estudar chá e eu descobri que Geórgia é um país da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que está do lado da Ucrânia, que inclusive se meteu na guerra também. E que eles lá têm chás maravilhosos. Inclusive desse chazal que eu trouxe, esses chás, eles resgataram. A gente vai ter o chá verde e o chá preto deles. Eles resgataram um chazal abandonado há 30 anos. Então tem muita história pela frente. O que mais? A gente vai ter chás japoneses, que são super difíceis da gente receber no Brasil. A gente vai ter chás... O que mais? A gente vai ter uma comparação head to head, como a gente fala na ciência, né? A gente vai ter uma comparação head to head de 2 pai mutans, um pai mutan jovem e um pai mutan antigo. A gente vai ter comparação head to head também de Darjeelings de primeira colheita, um que é blend e um que é de um terroir específico. A gente vai ter comparação desses 2 Darjeelings de primeira colheita com o Darjeeling de segunda colheita, que tem uma especificidade toda especial. Em que sentido? O Darjeeling de segunda colheita, por motivos diversos que eu não vou falar agora, ele tem a fama de ser o champanhe do chás. E a gente vai ter esse Darjeeling dentro do nosso box. O que mais? A gente vai ter chá brasileiro. Gente, são 42 chás. Eu não vou falar sobre cada um deles. Mas eu acho que já deu para ter uma visão bem bacana do que eu estou oferecendo nesse curso. Além do que, você vai receber junto com o material, né, junto com os chás, esse Profissional Cupping Tea Set, que é digamos assim, a ferramenta profissional usada no mundo inteiro para fazer análise sensorial de chás. Uma moto. Digamos que você vá trabalhar na Twinings, tá? Você vai trabalhar na Twinings e você vai ser enviado para o Ceilão para comprar chás pretos do Ceilão para Twinings. Chegando no Ceilão, você vai fazer análise sensorial nessa ferramenta, para você ter noção do tipo de material que eu estou disponibilizando. E tem mais, vou até pegar de novo para te mostrar. Essa daqui eu mandei confeccionar a partir de uma profissional que eu trouxe de um curso na Europa. E ela tem exatamente as medidas e as proporções da ISO 3103, que é a referência que eu uso. Por que eu tô falando isso e por que isso é tão importante? Eu já fiz um curso com o T7 e que o T7 não tinha essa bolinha. Parece besteira, né? Ali uma bolinha na tampa faz diferença toda. Por quê? Qual é a função dessa bolinha? Quando a gente vai despejar o chá no bol, né, que no caso a gente despeja no bol, essa bolinha tem que estar voltada para a asa, de forma que o ar entre e expulse o chá o mais rápido possível por esses dentes. Quando não tem essa bolinha, as folhas ficam aqui prendendo e a gente não consegue despejar o chá na velocidade que a gente gostaria, ou seja, o chá fica aqui dentro mais tempo do que eu programei. E a análise sensorial a gente faz exatamente nos tempos da ISO 3103 para ter exatamente o padrão de cada um desses chás que a gente vai fazer. É uma coisa muito técnica, né? Assim, parece besteira, mas na prática a gente vai perceber que não é. Por quê? Porque tempo, temperatura, tudo isso fazem muita diferença do que eu vou encontrar na xícara, tá certo? Então, se você tiver a fim de embarcar nessa comigo, vai ser uma viagem bem bacana. A gente já tá nas últimas vagas de verdade. Por quê? Porque eu acho que você deve saber que não é fácil trazer chá pro Brasil. Eu trago sempre em pequenas quantidades.
e eu tenho realmente poucas unidades para poder disponibilizar por conta da quantidade de chás, tá? As inscrições ficam abertas até amanhã, 23h59, sexta-feira, ou até fechar a turma, que eu preciso desse número por conta dos chás, tá? Então, clica no link que tá na bio do Instagram e eu te espero de verdade do lado de cá. Vai ser uma viagem muito bacana e você nunca mais na sua vida vai tomar uma xícara de chá da mesma forma. Um beijo bem grandão, bom ter você comigo aqui e até segunda-feira. Tchau, tchau.